6. Bem, cada um de vocês deixará a sala em intervalos de 2 minutos. Assim que cruzarem esta porta e caminharem pelo corredor à direita, vocês verão o portão da escola. Saiam por ele imediatamente. Mataremos qualquer um que permanecer vagando pelo corredor. Agora, quem será o primeiro? Conforme as regras do programa, determinaremos a primeira pessoa e as restantes seguirão na ordem de chamada da classe. Moça e rapaz, moça e rapaz, ok? Assim que chegarmos ao último número, voltaremos ao primeiro número da chamada. Vamos começar. Tendo ouvido até esse ponto, Shea lembrou que o número de Noriko era 15. Era igual ao dele. Isso significava que ele e Noriko sairiam quase juntos da escola, ao menos que ela fosse escolhida primeiro, o que significava que ele seria o último a sair. Mas Noriko conseguiria sair? Conseguiria andar? Sakamoto retirou do bolso interno do casaco um envelope. O primeiro estudante é escolhido por sorteio e o seu nome está neste envelope. Espere um segundo. Sakamoto retirou do bolso uma tesoura com uma fita rosa e num gesto formal começou a cortar a borda do envelope. Nesse momento, Kazuo Kiriyama falou, assim como Shinji Mimura. Sua voz metálica era serena, mas denotava certa frieza. Afinal, quando esse jogo começa? Todos se voltaram para a última fileira onde Kiriyama estava. Shogo Kawada foi o único que não se virou. Ele continuou a mascar seu chiclete. Com um gesto, Sakamoto respondeu. Assim que vocês saírem daqui. Por isso, é recomendável que se escondam para elaborar cada um sua própria estratégia de luta. Aproveitem que é noite agora. Kazuo não respondeu, mas finalmente Shuya entendeu que era de madrugada. 1h ou já perto de 1h30 da manhã. Depois de abrir o envelope com a tesoura, Sakamoto retirou dele um pedaço de papel branco e o desdobrou. Com uma expressão de admiração nos lábios, ele pronunciou. Que coincidência! É o estudante número 1, Yoshio Akamatsu. Ao ouvir o anúncio, o rosto de Yoshio Akamatsu, sentado na primeira fileira junto da janela com placas de aço, ficou tenso. Apesar do porte físico grande, com 1,80 m de altura e 90 kg, não podia sequer pegar uma bola no ar vinda em sua direção e se cansava logo na primeira volta na pista. Em corridas de longa distância, só dando vexame nas aulas de educação física. Agora seus lábios grossos estavam pálidos. Rápido com isso, Yoshio Akamatsu! Alertou Sakamoto. Yoshio pegou sua bolsa com os pertences que preparara para a viagem de estudos e se pôs de pé, vacilante. Ele caminhou em frente e, a pedido do trio em uniforme de camuflagem, cada qual agora com seu rifle na cintura, pegou seu kit de sobrevivência, parando diante da porta aberta em direção à escuridão. Por um segundo olhou de volta para todos com o rosto tenso, para no instante seguinte desaparecer além da porta. Ouviu-se o som de alguns passos que logo se transformaram no ruído de corrida, distanciando-se aos poucos. Ouviu-se o som de queda e, em seguida, parecia ter voltado a correr. Na sala silenciosa, vários estudantes soltaram um suspiro contido. Agora, vamos dar um intervalo de 2 minutos. A próxima será a estudante número 1, Mizuho Inada. Nesse momento, a leitura dos nomes e a saída dos estudantes prosseguiram de forma implacável e contínua. Contudo, Shuya notara algo no momento da partida da estudante número 4, Sakura Ogawa. Ela estava sentada 2 assentos atrás dele, na última fileira, mas ao caminhar até a saída da parte da frente da sala, tocou na carteira de seu namorado, Kazuhiko Yamamoto, logo à frente de Shuya, e deixou sobre ela um pedaço de papel. Ela deve ter escrito às pressas uma mensagem na mesma folha em que eles foram instruídos a escrever: Nós vamos nos matar uns aos outros. Shuya deve ter sido o único a ver a cena, pelo menos Sakamoto não pareceu ter reparado. Kazuhiko pegou rapidamente o pedaço de papel e o apertou com força sobre a carteira. Shuya sentiu-se aliviado ao constatar que eles ainda não estavam completamente dominados pela loucura. Os laços de amor ainda se mantinham, mas qual era a mensagem? Shuya pensou depois de Sakura sair da sala. Seria ela. Ele olhou o mapa que Sakamoto desenhara na lousa, indicado no papel. Teria ela. Ele olhou o mapa que Sakamoto desenhara na lousa, indicado no papel uma das direções. Eles se encontrariam lá?
Porém, todos viam que o desenho era bastante descuidado e, antes de mais nada, ninguém poderia garantir que o mapa que receberam fosse igual àquele. Além disso, o fato de os dois combinarem se encontrar significava que eles não confiavam nos demais e não duvidavam de que eles tentariam matá-los. Isso era exatamente o que Sakamoto esperava. Shuya pensou, não faço ideia do que nos aguarda fora desta sala, mas posso esperar os que saírem depois de mim para discutir. Não há nenhum empecilho quanto a isso pelas regras explicadas por Sakamoto. Apesar de todos estarem desconfiados e confusos, se conversarmos bem, tenho certeza de que encontraremos uma solução. União. Noriko vem logo atrás de mim. Será que ela pode andar? Shinji Mimura também vem depois. No entanto, Hiroki Sugimura partirá antes. Shuya considerou a possibilidade de passar uma mensagem para Hiroki, mas os assentos deles estavam muito afastados. Ademais, qualquer ato precipitado e ele teria o mesmo fim de Fumio Fujiyoshi. Chegará a vez de Hiroki Sugimura partir. Pouco antes de passar pela porta, os olhos dele encontraram por um instante os de Shuya, mas for apenas isso. Shuya soltou um suspiro. Sua única esperança era que Hiroki tivesse tido a mesma ideia e estaria esperando por ele do lado de fora. Se ele pudesse pedir os outros para esperar também, na frente e atrás dele, calados, Shogo Kawada, Kazuo Kiriyama e Mitsuko Soma, que até então se mantiveram mudos, saíram um por um. Mascando seu chiclete, Shogo partiu com um ar despreocupado, sem sequer olhar para Sakamoto e o trio de uniforme de camuflagem. Kazuo saiu com calma, Mitsuko também. Quando Sakamoto disse que havia alguns afoitos para levar a missão adiante, o restante da classe deve ter imediatamente suspeitado desses 3 estudantes. Isso porque eles eram os delinquentes. Para eles, matar os outros para garantir sua sobrevivência não significaria absolutamente nada. Contudo, Shuya duvidava de que Kazuo Kiriyama pudesse aceitar esse jogo. Kazuo tinha sua própria gangue, sem contar que os membros de sua gangue eram muito mais solidários que os de um grupo desajeitado de colegas. Hiroshi Kuronaga, Ryuhei Sasagawa, Sho Tsukioka e Mitsuru Numai. Pelas regras do jogo, todos eram inimigos, mas era difícil imaginar que esses 5 se matassem uns aos outros. Como se não bastasse, e Shuya analisava com cuidado esse ponto. Quando Kazuo saiu ao redor de seu assento, seus amigos de gangue exibiam feições estranhamente presunçosas. Kazuo provavelmente passara alguma mensagem aos demais. Não havia dúvida de que ele planejava uma forma de os 5 escaparem. Kazuo tinha capacidade suficiente para se libertar das garras do governo. É claro, isso significava também que Kazuo não confiava em ninguém além dos membros de sua gangue. Mitsuko Soma tinha um tipo de grupo de colegas parecido. Seu assento estava muito longe dos de Hirono Shimizu e Yoshimi Yahage para poder passar mensagens a elas. Mas Mitsuko era uma garota. Vamos com calma. Ela sem dúvida não aceitaria este jogo. Apenas Shogo Kawada preocupava Shuya. Ele não tinha nenhum colega na turma. Desde que viera transferido para a escola deles, raramente conversava com alguém na sala de aula. Além disso, havia algo enigmático nele. Mesmo não dando ouvido aos rumores, havia aqueles ferimentos por todo seu corpo. Será que Shogo seria um dos que aceitariam participar do jogo? Haveria essa possibilidade? Shuya pensou por um instante. Logicamente, se começasse a suspeitar de todos, estaria perdendo para o governo e por isso Shuya deixou de lado essa ideia. Porém, em algum momento, em algum lugar de sua mente pairava essa preocupação. O tempo passava. Muitas garotas saíam da sala aos prantos. Apesar de parecer muito rápido, Shuya calculou que 1 hora deveria ter transcorrido. Contudo, com a morte de Yoshitoki Koninobu, o tempo se reduzira na proporção de 2 minutos. Depois de a estudante número 14, Mayumi Tendo, desaparecer para além da porta, Sakamoto chamou o estudante número 15, Shuya Nanahara. Shuya pegou seus pertences e se levantou. Pelo menos vou fazer lado. Pelo menos vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance antes de sair da sala, pensou.
Em vez de prosseguir diretamente para a saída, ele dobrou à esquerda. Noriko virou a cabeça e fitou Shuya, que se aproximava dela. Sakamoto gritou, erguendo sua faca. Shuya! Direção errada! Shuya parou. Os 3 soldados pegaram as espingardas. Shuya sentiu a garganta enrijecer. Tenso, ele falou. Yoshitoki Koninobu é meu amigo. Permita que pelo menos eu feche seus olhos. Está escrito no Estatuto do Supremo Líder que devemos demonstrar respeito pelos mortos. Por um instante, Sakamoto hesitou, mas então sorriu e baixou a faca. Entendi. Você é gentil. Shuya respirou brevemente antes de dar um passo à frente. Ele parou bem diante da mesa de Noriko, onde o cadáver de Yoshitoki jazia. Apesar de ter pedido permissão para fechar os olhos de Yoshitoki, Shuya não pôde evitar certa hesitação, em virtude do brusco golpe de misericórdia executado pelo desnudado Tahara, onde a orelha estraçalhada de Yoshitoki, em meio aos cabelos curtos grudados com sangue, via-se de perto carne vermelha fina e algo branco. Ele constatou que era osso. Graças às balas alojadas dentro da sua cabeça, os grandes olhos de Yoshitoki estavam ainda mais projetados. Ele parecia assustado, com os olhos voltados para cima, como os de um refugiado faminto ao receber sua cota de alimento. Da boca entreaberta escorria um líquido rosado e viscoso, misto de sangue e saliva. O sangue escuro aflorava de suas narinas, escorrendo para baixo do rosto e afluindo ao mar de sangue acumulado sobre o dorso. Era pavoroso. Shuya pôs sua bolsa de lado e se curvou. Ao erguer o corpo de Yoshitoki, que jazia de bruços, escorreu o sangue do peito do uniforme escolar escurecido. Nos 3 pontos perfurados no tecido, indo parar no chão. O corpo magro parecia incrivelmente leve. Teria sido porque todo o sangue se esvaíra dele? Enquanto apoiava o leve corpo de Yoshitoki, a cabeça de Shuya esfriou rapidamente. Mais que tristeza ou medo, Shuya era dominado pelo ódio. Yoshitoki, vou fazê-los pagar por isso. Eu te prometo que vou. Não havia muito tempo, Shuya limpou o sangue do rosto de Yoshitoki com a palma da mão e em seguida gentilmente fechou os olhos do amigo. Devolveu o corpo ao chão e cruzou as mãos de Yoshitoki sobre o peito. Então, fingindo se inclinar para pegar de novo a bolsa, ele se aproximou a boca ao lado do dorso de Noriko e rapidamente sussurrou. Você pode andar? Aquilo foi o suficiente para levar o trio de uniforme de camuflagem das Forças Especiais de Defesa a pôr a mão nas armas, mas Shuya conseguiu obter a confirmação de Noriko, que fez um gesto positivo com a cabeça. Shuya virou o rosto para Sakamoto e o trio, cerrou sua mão numa posição mais baixa para Noriko entender e apontou o polegar para a saída, como se dissesse, estarei esperando. Aguardo você do lado de fora. Shuya não olhou de novo para Noriko, mas do canto dos olhos, além da carteira de Yoshitoki, percebeu Shinji Mimura, com os braços cruzados, olhando para frente e sorrindo de leve. Ele deve ter notado o gesto de Shuya. Com isso, Shuya poderia se sentir mais aliviado. Afinal, era Shinji. Se Shinji estiver conosco, poderemos escapar com facilidade. Porém, na realidade, naquele momento, Shinji Mimura devia estar mais ciente que Shuya da situação. O sorriso dele poderia ser interpretado como bem. Isso pode ser um adeus, Shuya. Porém, essa hipótese nem sequer passou pela cabeça de Shuya naquele momento. Shuya continuou a andar. Pensou um pouco antes de receber seu kit de sobrevivência preto e novamente cerrou os olhos ao se aproximar do cadáver de Fumio Fujiyoshi. Ele gostaria de ter removido a faca da testa dela, mas desistiu. Ao pisar fora da sala de aula, Shuya sentiu uma ponta de arrependimento por não ter tirado a faca. Restam 40 estudantes. 7. Não havia iluminação no corredor, além da porta. A luz proveniente da sala de aula iluminava as tábuas do assoalho. Shuya notou placas de aço nas janelas do lado do corredor, semelhante às 2 janelas da sala de aula. Devia ser uma barreira protetora contra os estudantes que, assim como ele, pensariam em escapar do jogo e, tentando se rebelar, atacariam o local onde Sakamoto estava. Mesmo sem ela, seria impossível se aproximar, pois essa área da escola seria designada como um quadrante proibido. Ele olhou para a direita. Havia mais uma sala, e outra mais à frente, ambas idênticas à de onde ele acabara de sair. E no final do corredor, o que parecia ser uma porta de saída de 2 batentes se abria para a escuridão. Lá, à esquerda, havia outra sala. Seria um dos funcionários da escola? A porta do cômodo estava aberta e as luzes acesas. Shuya espiou por ela e viu soldados das Forças Especiais de Defesa sentados em cadeiras
de tubo de aço atrás de uma mesa comprida e barata. Uns 20, 30, não parecia haver praticamente o mesmo número de soldados que de estudantes na turma B do 9º ano. De fato, Shuya esperava que se houvesse uma arma de fogo em seu kit de sobrevivência, era possível, já que nas notícias sobre o programa informavam justamente com esfaqueamento e asfixia, ferimento por disparo de arma de fogo como causa mortes, ou se alguns dos colegas esperando por ele diante da escola estivessem equipados com armas, pensou que poderiam usá-las para um ataque surpresa a Sakamoto e seus homens da partida de todos os estudantes, ou seja, antes de a escola se tornar um quadrante proibido. Mas essa esperança foi praticamente descartada. Os 3 homens que acompanhavam Sakamoto não eram os únicos. Pensando bem, era natural. Um dos soldados inclinou a cabeça e olhou discretamente para Shuya, por trás da xícara de chá que segurava. Como o rosto do trio na sala de aula, o dele também era estranhamente inexpressivo. Shuya virou os calcanhares de imediato e se apressou em direção à saída. Algo dominava seu pensamento. Antes de tudo, eles precisavam a todo custo se reunir, mas não seria provável que houvesse outros soldados do lado de fora para impedi-los de esperar pelos colegas, que saíam posteriormente. Mas mesmo assim, Shuya atravessou rapidamente o corredor escuro e cruzou a porta de 2 batentes. Desceu uma escada curta de 3 ou 4 degraus. Fora do prédio, sob a luz do luar, se estendia um campo de atletismo deserto de tamanho equivalente a 3 quadras de tênis, para além do qual se viu uma floresta. À esquerda havia uma montanha não muito alta, e o campo de visão se ampliava à direita, e mais adiante se via uma completa escuridão, o mar. Nele, bem ao largo, pontilhavam diminutas luzes, devia ser o continente. Diziam que o programa era realizado obrigatoriamente na província da escola escolhida, às vezes numa montanha rodeada por cercas de alta voltagem, em outras ocasiões em prisões abandonadas antes de ser demolidas, mas no caso da província de Kagawa, o programa era geralmente realizado numa ilha, segundo os relatórios de notícias locais que Shuya vira até então. O local era sempre anunciado apenas depois do término do jogo. Nunca aconteceu de ser realizado no continente. O mesmo acontecia desta vez. Sakamoto não mencionou o nome da ilha, mas talvez Shuya pudesse identificar qual dela seria, verificando no mapa seu formato. Ou talvez houvesse algum prédio indicando o nome dela. Uma brisa suave soprou impregnada do cheiro do mar. Para uma noite de maio, a temperatura estava baixa, mas insuportável. Era preciso tomar cuidado ao dormir para não gastar a energia do corpo. Porém, antes de qualquer coisa, tudo estava deserto. Nem sinal de soldados. Contudo, tampouco havia alguém aguardando por Shuya, conforme ele imaginara. Como dissera Sakamoto, todos se esconderam em algum lugar. Até mesmo Hiroki Sugimura desaparecera. Sua suave brisa misturada ao aroma marinho atravessava por sobre o terreno do campo de atletismo. Merda. Shuya franziu o senho. Se nos espalharmos assim, estaremos fazendo o que o governo deseja. Não há problema que grupos de amigos íntimos se formem, como Sakura Hogawa e Kazuhiko Yamamoto, ou a gangue de Kazuo Akiyama, que devem ter combinado de se encontrar em algum lugar. Mas se cada um se esconder, será difícil prever o que poderia acontecer em meio à confusão quando, com o passar do tempo, um se deparar com o outro. E não seria justamente esse estado de constituição o elemento essencial para a constituição do jogo? Bem, pelo menos eu vou esperar aqui pelos outros. Primeiro, devo esperar por Noriko. Shuya olhou de relance para a escuridão no interior do prédio da escola. Sakamoto alertara que qualquer um vagando no corredor seria morto, mas os soldados na sala do fim do corredor nem mesmo olharam para Shuya. Eles nem sequer batiam papo, apenas estavam sentados displicentemente. Tampouco empunhavam armas. Shuya umedeceu os lábios com a língua, e decidindo que seria recomendável se distanciar da porta, voltou a olhar à sua volta. Foi quando ele notou. De início, preocupado em ter uma visão geral, Shuya não reparara em algo semelhante a um saco de lixo caído aos seus pés. Imaginou que certamente alguém deixara cair a mochila, mas logo seus olhos se regalaram. Não era um saco de lixo nem a mochila de alguém. De uma das extremidades saíam pelos, fios de cabelo. Era um ser humano, vestia um terninho de marinheiro. O corpo estava de lado, formando um V,
com o rosto virado para baixo. O rabo de cavalo e o largo laço que o prendia não eram estranhos, não era de admirar, pois ele acabara de vê-la saindo apenas 3 minutos antes. O corpo completamente imóvel era de Mayumi Tendo, a estudante número 14. Bem abaixo de seu cabelo trançado em formato semelhante a uma lagosta, uma vareta de 20 centímetros prateada e pontuda estava cravada nas costas de seu terninho de marinheiro, diagonalmente, à semelhança de uma antena de radiotransmissor. Na extremidade da vareta havia 4 pequenos objetos parecidos com a cauda de um avião de combate. O que diabos será isso? Shuya deveria ter de imediato procurado um lugar para se esconder, mas atônito permaneceu paralisado no local. Voltara-lhe à mente a resposta de Sakamoto a Kazuo Kiriyama, que lhe perguntara quando o jogo começaria. Assim que vocês saírem daqui. Não pode ser. Que eu poderia ter cometido um ato tão brutal como este? Alguém que acabara de sair voltara para matar Mayumi Tendo assim que ela pôs os pés fora da escola? Shuya interrompeu seus pensamentos e, agachando-se às pressas, olhou ao redor. Por algum motivo, não havia nem sombra de quem havia feito aquilo. Nenhuma flecha voou na direção dele enquanto permaneceu paralisado. Por quê? Teria o atacante fugido, satisfeito em ter dado cabo apenas de Mayumi Tendo, ou seria um estratagema planejado? Teriam os soldados da sala do final do corredor matado a moça, simplesmente para que todos pensassem que havia entre eles alguém disposto a participar ativamente do jogo? Mas, sendo assim, Shuya desconfiou que Mayumi Tendo talvez ainda pudesse estar viva. Ela poderia estar apenas inconsciente em virtude do grave ferimento. De qualquer modo, ele deveria examinar a situação. Se Shuya não tivesse percebido algo estranho e por questão de segundos não tivesse interrompido o passo que estava prestes a dar, ele com certeza abandonaria o jogo bem mais cedo. Em outras palavras, um objeto prateado passou cortando o ar, zunindo bem em frente dos olhos de Shuya. Sim, o objeto se dirigia de cima para baixo. Mais uma antena foi cravada no chão. Shuya sentiu um arrepio. Se ele não estivesse bem perto da saída do prédio, à espera de Noriko, de certo teria sido abatido de imediato. O atacante estava posicionado no topo do prédio. Shuya apertou com firmeza os lábios, recolheu a flecha do chão e correu para a esquerda. Quase inconscientemente, escolheu uma direção que imaginou poderia ludibriar o atacante. Ele girou o corpo e olhou para cima. Tendo como fundo a claridade da lua num céu opaco, podia-se ver uma sombra grande e negra sobre o telhado de 2 águas do prédio térreo da escola. Aquele é... não. Shogo não. Não houve tempo de raciocinar. A sombra apontou para ele a arma. Shuya lançou a flecha que tinha em mãos na direção da sombra. Ele queria apenas surpreender, fosse lá quem fosse, mas a flecha desenhou uma linha trajetória e voou direto rumo à sombra. A boa pontaria poderia ser o resultado de Shuya ter sido no passado um interbase genial. A sombra soltou um gemido, pressionou o rosto e, quando começou a se curvar, seu corpo balançou e assim caiu. Shuya retrocedeu um pouco e viu a sombra cair devagar de uma altura de mais de 3 metros e se chocar pesadamente contra o chão. O objeto que o atacante segurava tombou para um lado, remetindo um som metálico. Graças à luz que vazava pela saída do prédio, Shuya podia ver a grande sombra vestindo o uniforme da escola e caída de bruços no chão. Era Yoshio Akamatsu, que saíra em primeiro lugar da sala com uma expressão apavorada. Ele estava imóvel, provavelmente inconsciente. Caído perto de sua mão havia um híbrido de rifle e arco. Era isso que chamavam de besta? Aos pés de Yoshio podia-se ver dentro de seu kit de sobrevivência um feixe de flechas prateadas. Shuya empalideceu. Não havia dúvida de que o jogo começara. Pelo menos para Yoshio Akamatsu. Ele pegou sua arma, voltou e assassinou Mayumi Tendo. Nesse instante, Shuya sentiu a presença de alguém atrás de si. Ele se virou e viu Noriko Nakagawa, observando a situação com respiração presa. O olhar de Shuya se transferiu do rosto de Noriko de novo para Mayumi Tendo. Ele correu até ela, abaixou-se e tocou seu pescoço. Ela estava morta. Não restava dúvida. A cabeça de Shuya se tornara algo como um monte de estopins queimando com lentidão. Outros estudantes poderiam ter as mesmas ideias de matança de Yoshio, e um deles poderia estar voltando tranquilamente, dessa vez carregando uma arma. Shuya estava sendo forçado a mudar de atitude em relação ao jogo.
as coisas eram desse jeito, quando Sakamoto declarou que o jogo começaria assim que eles saíssem da escola. Era isso que se referia. Shuya se levantou rapidamente, correu até Noriko e pegou-a pela mão. Vamos! Ande o mais rápido que puder! Shuya começou a correr, quase arrastando Noriko, cuja perna estava ferida. Mas correr para onde? Shuya não tinha tempo para raciocinar e se dirigiu para o bosque dentro de seu campo de visão. Primeiramente, eles se esconderiam lá e depois pensou em algo, mas acabou desistindo. Com Noriko naquelas condições, se fossem atacados, não poderiam oferecer resistência e seriam extremamente arriscado vagar pelas redondezas. Shuya descartou a ideia de permanecer diante do prédio da escola, esperando pelos outros. Apressou Noriko e entraram no bosque. Árvores altas e baixas misturavam e, a seus pés, o chão estava aparentemente coberto por samambaias. Shuya pensou em se virar e dar um grito de alerta aos 11 estudantes ainda por sair. A turma tinha 21 rapazes, o mesmo número de garotas, e havia 12 estudantes depois do número de chamada de Shuya e Noriko, mas é preciso descontar Fumio Fujiyoshi. Porém, acabou desistindo da ideia. Os estudantes sem dúvida não eram idiotas. Bem, pelo menos não como ele. Ao sair do prédio, eles certamente fugiriam sem olhar para trás. Foi a conclusão a que Shuya chegou, sobretudo considerando o cadáver de Mayumi tendo estirado. Por um momento lhe veio à mente o rosto de Shinji Mimura, mas desistiu também dessa ideia. De novo chegou à conclusão de que deveria haver um jeito, uma forma de se encontrarem posteriormente, pois ele não queria permanecer ali nem mais um segundo. Segurando com firmeza Noriko Nakagawa, Shuya avançou às cegas pelo interior do bosque. Um pássaro trinou bem próximo e um som de asas levantando o voo se fez ouvir. Ele não viu a ave e, de qualquer forma, eles não tinham tempo para isso. Restam 39 estudantes. 8. Yoshio Akamatsu recuperou rapidamente a consciência, porém, por ter batido a cabeça e desmaiado, era como se na prática tivesse adormecido profundamente. Ele se deu conta de que sua cabeça doía muito. Estava tonto. Afinal, o que aconteceu? Ontem à noite me excedi jogando videogame? Isso significa que ontem foi sábado? Ou teria sido domingo? Então hoje deve ser segunda, e eu preciso ir à escola, mas que horas são agora? Está tudo escuro. Ainda posso dormir mais um pouco. O céu e a terra se inclinaram 90 graus e sua visão, por algum motivo, era preenchida por um terreno baldio deserto. Para além do campo havia uma montanha cuja sombra formava um arco mais escuro que o céu noturno. De súbito tudo voltou à sua mente. Sakamoto, o cadáver do professor Hayashida, a partida, a descoberta da besta no kit de sobrevivência na choupana em que, a princípio, se refugiara, sua volta, o rosto grave, mas belo e intimidador de Takakoshigusa, a estudante número 13. Ele a vendo se distanciar velozmente com as pernas mais rápidas do clube de atletismo e a subida a custo no teto da escola pela fina escada de aço ao lado do prédio. Enquanto carregava às pressas pela primeira vez uma flecha na besta, Sho Tokioka, o estudante número 14, acabara conseguindo escapar e ele virou a cabeça e viu uma garota em terninho de marinheiro estirada ao lado. Não foi nenhuma surpresa para Yoshio. O que voltara com a memória não era o sentimento de culpa por ter matado uma colega de turma, mas uma sensação de pavor. Esse pavor talvez fosse, por assim dizer, um gigantesco outdoor plantado no terreno desolado de seu coração. Sua superfície estava preenchida com letras escritas em sangue, onde se lia "Vou te matar". Ao fundo, todos os colegas de turma empunhavam foices e pistolas prontos para atacar Yoshio, de pé diante do outdoor, como num filme em 3D. Matar um colega de turma era algo errado, e além disso, pode-se dizer que era uma idiotice se esforçar, já que de qualquer forma todos acabariam morrendo quando o tempo do jogo terminasse. Mas isso não passava de racionalidade. Yoshio não queria morrer. Apavorava-se ao pensar que seus colegas pudessem lhe exibir as presas. Pense bem nisso. Você está sendo perseguido por assassinos. Por isso, a escolha do método mais eficaz para reduzir os inimigos não foi por ideia própria, mas pelo pavor da morte arraigado na sua alma.
Ele não discernia amigos de inimigos. Todos deveriam ser inimigos, mesmo quando costumavam sofrer bullying de Ryuhei Sasagawa. Todos fingiam não ver. Yoshio se levantou às pressas. Primeiro, Shuya Nanahara, que está logo em frente. Ué, para onde ele foi? A besta, preciso pegá-la. Onde ela foi parar? Nesse momento, Yoshio sentiu que recebia por trás um golpe na nuca. Ele tombou pesadamente para frente. Seu corpo dobrou no formato em V e o rosto arranhou no chão levemente úmido. A pele da testa e as bochechas descascaram, mas isso não importava. Ele já estava morto ao cair. Na nuca de Yoshio estava plantada uma flecha prateada semelhante à que ele atirara em Mayumi Tendo. Restam 38 estudantes.